programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Vamos a mais um programa, veja agora. Fazer sindicalismo nesse momento de exceção, de ruptura democrática, pós-golpe parlamentar, não é possível nos esquecermos desse momento. Fazer sindicalismo nessas condições, nós temos que parabenizar e agradecer muito a cada dirigente, a cada militante, a cada categoria em luta. Nós já temos o nosso recado. Direito de manifestação é livre, nós estamos num país livre, graças a Deus, e nós podemos fazer, o povo pode ocupar as ruas e pode pressionar sim pelas pautas que eles têm interesse. A luta por educação tem que necessariamente abranger muito mais do que a escola. Abranger a escola, mas abranger também espaços políticos, culturais, e essa luta que nos educa. Nos mais de 190 países do mundo, a esmagadora maioria, vamos colocar o número real, apenas 8 países têm os correios privados. Desses 8, se juntar todos eles, dá o tamanho do estado do Mato Grosso, vai. Todos os países imperialistas têm os seus correios públicos e defendem isso. Em atos conjuntos das centrais sindicais, movimentos sociais, sindicais, estudantis, populares e lideranças políticas, a pauta da classe trabalhadora foi às ruas no último domingo na capital mineira, no Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Bonito ver as centrais, a FUT, os sindicatos de trabalhadores e de trabalhadoras na rua. E é momento de organizar a classe trabalhadora, é momento da resistência, é momento de organizarmos em torno de um programa de emergência para o Brasil contra o neoliberalismo. As políticas neoliberais no mundo inteiro têm avançado por conta da situação de crise que vive o sistema capitalista, de crise orgânica do capital. Por isso, nós da classe trabalhadora, do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo, convidamos todos a se organizar em comitês de lutas contra o neoliberalismo. Ousar lutar, ousar vencer, ousar lutar, ousar vencer. Nós precisamos defender a pauta da classe trabalhadora. Então, o que nós precisamos agora é de unidade. E hoje é trabalhar para que a pauta da classe trabalhadora seja bem construída. Entre elas está a questão do desemprego, a valorização da vida, contra a carestia. Prometeram empregos, os empregos não vieram, prometeram uma vida melhor para o povo e a vida está pior, muito, muito pior do que era antes. E nós precisamos estar nas ruas para derrotar esse projeto de morte do governo Bolsonaro. E também precisamos estar nas ruas para derrotar o projeto de morte do governo Zema, que ataca a educação sistematicamente, que tem uma política de destruição dos serviços públicos e que pega o recurso público da educação e entrega para a iniciativa privada. E a nossa avaliação é que esse Brasil precisa dialogar com a juventude, precisa dialogar com o povo pobre. Nós temos que ter uma pauta que incorpora os jovens. E esses jovens que estão participando hoje, com pautas mais diversas do que na nossa época, é fundamental. Esse 1º de maio do ano de 2022, que é ainda mais central para que a gente possa cumprir as nossas tarefas, que acho que já está com todo mundo, né? Todo mundo com elas guardadas na cabeça e no coração, que é derrotar os nossos principais inimigos. E companheirada, nós não vamos fazer isso sem antes nos organizarmos, sem antes construirmos nossa unidade, porque os desafios que nós temos são muitos e nós não vamos superá-los se nós não estivermos unidos, organizados coletivamente. Hoje, o povo disputa osso e não tem emprego. Está tudo muito caro e essa carestia é culpa de uma subserviência desse governo. Defender as empresas públicas é o dever de casa. Defender o Banco do Brasil
defender a Caixa Econômica Federal, defender o Banco de Minas Gerais, o BNDES, como empresas públicas. Porque o governo Zema é um parceiro do governo Bolsonaro. O governo Zema faz no Estado a política da morte, a política da destruição da educação básica, da saúde pública, da nossa UENG, da nossa Unimontes, dos serviços públicos, aparelhou Minas Gerais aos interesses do Partido Novo, como a gente pode denunciar durante a CPI da CEMIG. 2022 é um ano para que nós possamos interromper esse ciclo, nas urnas e nas ruas. Eu estou vindo lá de Contagem, e o que nós estávamos comemorando lá é que a Marília está pagando o piso para as professoras e professores, e agora estabeleceu o piso salarial municipal na carreira para todos os trabalhadores do Serviço Público de Contagem, dando o exemplo de que nós podemos, no dia 1º de maio, avançar na nossa luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Nosso lugar é fazendo a luta de classes, então quero saudar todas as centrais sindicais, mas me permitam com carinho muito especial a nossa Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, e parabenizar as centrais por esse período de luta, de resistência, de denúncia, e assim também os nossos sindicatos. Fazer sindicalismo nesse momento de exceção, de ruptura democrática, pós-golpe parlamentar, não é possível nos esquecermos desse momento. Fazer sindicalismo nessas condições, nós temos que parabenizar e agradecer muito a cada dirigente, a cada militante, a cada categoria em luta. Mobilização, manifestações e atos político e cultural foram organizados e coordenados no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, pela CUT Minas, Central Única dos Trabalhadores, pela CTB, UGT, Intersindical, Força Sindical, Nova Central, CSB e Pública, com apoio de sindicatos e entidades sindicais, e também movimentos sociais, estudantis, populares, MST, parlamentares e lideranças políticas. Isso aqui é bem simbólico para a gente, da parceria, da unidade, do campo e da cidade, de fato, que acontece quando a gente junta as centrais, os movimentos sociais, com a companheirada aqui do MST, que está aqui desde sexta-feira, com essa feira maravilhosa, e hoje, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, a gente está aqui juntos para fazer essa atividade, dar um salve aqui para a galera, chamar alguns sindicatos nossos para dar um alô aqui para a gente. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais estiveram presentes nessa luta. Nós precisamos ter posicionamento da classe trabalhadora em defesa da nossa vida, do nosso direito, das nossas florestas, da agricultura familiar, dos trabalhadores do serviço público e do serviço privado. E esse 1º de maio precisa ser e está sendo um 1º de maio de luta, um 1º de maio também de celebração pela feira, mas de luta. Saber que é possível que depois desta lição nós poderemos repensar os nossos atos, as nossas atividades cotidianas. Nós devemos nos indignar que, ao ver qualquer irmão nosso embaixo de um viaduto, passando fome ou passando frio, E agora vamos até Matheus Leme. No último dia 29 de abril, o Sindiúti fez uma manifestação na cidade para alertar a comunidade escolar sobre a adesão ao projeto Mãos Dadas do governo do estado. O sindicato reafirma não à municipalização. Também acompanhou uma votação a respeito dessa matéria na Câmara Municipal.
comunidade, o debate com a população. Tem que ir em Serra Azul, tem que ir em Azurita, tem que ir nas outras escolas aqui no município para conversar com as comunidades. Nós já temos o nosso recado. Direito de manifestação é livre, nós estamos num país livre, graças a Deus, e nós podemos fazer, o povo pode ocupar as ruas e pode pressionar sim pelas pautas que eles têm interesse. Todos os professores, as AFPs, os meninos, as mães, a comunidade que está defendendo a escola de uma maneira muito linda. E agora, faltamos o Roda de Conversa. Ele é graduado em Pedagogia, tem mestrado em Educação pela UFMG e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Luciano Mendes de Faria Filho é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e um dos coordenadores do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Nesta semana foi recebido no Roda de Conversa pela professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, para falar sobre o seu mais novo lançamento, que está literalmente saindo do forno, a morte do professor. Tá livre para você o microfone para você dizer a respeito da obra. Vamos ao livro. A morte do professor, ele dialoga muito com a densidade político-cultural e educacional belo-horizontina da década de 1920. O livro se passa em 27, tem como pano de fundo o primeiro congresso de instrução pública primária de Minas Gerais, que se realiza aqui em Belo Horizonte em 1927. E Minas Gerais era naquela época um lugar de grande densidade, de grande debate político-educacional. Não é por acaso que aqui vai se criar uma das primeiras instituições de formação de professoras pós-ensino normal, né? Ou seja, é uma instituição que, ainda que não fosse universitária, ela era uma formação de 2 anos, pós-normal, que era um grande espaço de especialização de professoras e professores que veio logo depois e foi justamente decorrente desse amplo movimento que ocorre em Minas Gerais, sobretudo com esse congresso. Então, nesse congresso, com pano de fundo, as conversas sobre Belo Horizonte, a turma do Drummond circulando por aqui, toda essa efervescência é também o palco, o espaço e tempo de assassinato de um professor. Um professor que tem uma relação muito densa com a tradição democrática, né? Ele é colega do Avelino Foscolo, por exemplo, e mantém correspondência com a Maria Lacerda de Moura. Então é uma pessoa e ele é assassinado, e então o livro vai lidar, é uma ficção, né, com essa questão aí do debate sobre o que é Belo Horizonte, as forças policiais em Belo Horizonte naquele momento, a ocupação do espaço da cidade, né, muito desigual, como sempre foi aqui na cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte ela foi fundada, digamos, inaugurada em 1897, está fazendo agora então 125 anos, né? Esse ano. Mas a gente só conta essa história que ela foi inaugurada em 1897 porque a gente apaga a história pregressa daqueles e daquelas que habitavam esse território. E esse apagamento vem sendo sucessivamente atualizado, né? Então, naquele momento, essas discussões estão ocorrendo também. É um momento que já vai aí, quase uma década da terrível gripe espanhola, chamada gripe espanhola, da epidemia que teve um impacto avassalador na cidade, e o livro também já um pouco traz na lembrança essa questão, né? E isso, quando eu escrevi o livro a primeira versão dele é de 2017, portanto antes da pandemia, eu já trazia essa questão da pandemia de 1918 e 19, porque foi um impacto muito forte na cidade, no mundo inteiro e aqui na cidade. Eu acho que o livro recente da Heloísa Starling chama atenção para isso, né? Como que a gente, infelizmente, a gente esqueceu. Então o livro é também, digamos assim, na literatura, lembrar para não esquecer, né? Porque se a gente esquece dessas coisas, e a literatura, a arte de um modo geral, eu acho que tem com essa transfiguração que ela faz,
ela também nos ajuda a pensar de outros modos nessa realidade que muitas vezes a gente tema esquecer, né? Então acho que essa pandemia mostrou o quanto que a arte é fundamental para palavrear, né? Para representar certas coisas que são quase que indizíveis, né? Mesmo com a linguagem oral, algumas vezes com a escrita a gente não consegue dizer, e os colegas artistas fazem isso. Então, a ideia é que na literatura também a gente possa, transfigurando a escola, a educação, lembrar disso, palavrear essa nossa história, ainda que o livro não tenha compromisso nenhum com a história, no sentido, é uma ficção, né? Mas é uma ficção que, claro, embebeda-se desse momento que a gente está vivendo, doído e dramático, mas também daquele momento e das questões que estão ali, né? Então, um dos problemas que eu tive, gente, por exemplo, que pinga era bebida na cidade, né? Então, eu estou falando isso porque comporta também uma pesquisa sobre aquilo que está ali, que filme que passa na cidade, onde estão os cinemas, por onde as pessoas circulam. Os jornalistas, né, eu estava brincando com a Vera, quer dizer, esse papel, essa pessoa, essa figura que está ali, é o cara que conduz toda a narrativa, mas é também o cara que se presta a serviços outros, pouco confessáveis, né? Mostrando um pouco a cumplicidade que há, né? E eu acho que ontem o Jânio de Freitas chamava a atenção disso, quer dizer, como que a imprensa brasileira agora quer se isentar do que aconteceu a partir, sobretudo... Que ela ajudou a construir, né, aquela ideia que cria corvos e os corvos te comem os olhos, né, aquele famoso ditado espanhol. Então, essa questão é fundamental. A gente não pode deixar, esquecer que a imprensa construiu o golpe, né? O livro traz um pouco essas conversas, essas questões, e acho que ajuda a nos aproximar desse universo belo-horizontino daquele momento, de uma outra forma que não aquilo que eu venho trabalhando há muitos anos, que é a pesquisa histórica no campo da educação. Ainda que ali tenha ecos sempre dessa coisa da educação, das minhas pesquisas, das pesquisas de muitos colegas, que ajudam a gente a pensar aquele momento. Já estará automaticamente aí à disposição? Onde? Em qual plataforma? O livro está publicado pela editora Caravana, que é uma editora aqui de Belo Horizonte, e ela tem como editor um colega nosso, o Leonardo Costa Neto, que é professor da rede, né? E ele foi nosso aluno lá do mestrado, foi formado na Letras também, e é um militante da causa aí, negra, é um militante da causa educacional, do sindicato, então, e é uma figura que está fazendo um ótimo trabalho e tem publicado coisas muito interessantes. Demandas que nos interessam na área da educação. A professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, num debate no Roda de Conversa com o professor Luciano Mendes, do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, e o presidente do Sintec-MG, Robson Silva, fala das pautas da educação, especialmente no tocante à luta pelo piso salarial. O sindicato, segundo ela, segue em luta e não vai abrir mão do piso. Denise, a luta não para, né? O governador, além de perder na Assembleia, depois de perder na Assembleia 2 vezes, recorreu ao STF, judicializou aí a nossa vitória. Teve uma decisão liminar que suspendeu os efeitos do que nós conquistamos e ainda não foi julgado o mérito. Então, o mérito da liminar ainda será julgado pelo conjunto de ministros do STF, e posteriormente a isso ainda o mérito ainda vai ser analisado. Então o Sindiúti e as demais representações do funcionalismo, nós já ingressamos com pedido de amicus curiae no processo do STF, e também, além disso, sabe, Luciana, além de judicializar isso, lá a nossa conquista, e Robson também, ele também judicializou a legislação mineira que ele descumpriu. Então nós temos a lei a lei 21.710 de 2015, quer dizer, 7 anos depois, né? E a Constituição do Estado, que é de 2018, as duas leis em pleno vigor, e o governo não quis, fez narrativas mentirosas dizendo que Minas pagava o piso proporcional e que nós não tínhamos direito ao piso para jornada de 24 horas, sendo que no Estado, e essas duas legislações nos garantem exatamente isso.
Então o governo ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no TJ, pedindo a inconstitucionalidade do artigo 2º e do artigo 3º da Lei 21.710, que é o que exatamente inclui toda a educação na legislação do piso, garante a paridade, garante o reajuste para os aposentados que têm paridade e também garante o piso na jornada. Então, o governo quer destruir essa legislação, ingressou com uma ação no TJ e também com uma ação de inconstitucionalidade contra a Emenda Constitucional 95, que nos garante o piso na Constituição do Estado de Minas Gerais. Então, um governo que não sabe perder, né, perdeu o debate, porque não quis negociar. Nós procuramos, então, o Poder Legislativo, que estava sensível à nossa pauta, está sensível, fez o que estava ao seu alcance fazer, e o governo, como não sabe perder, judicializou, como judicializa tudo, né? Todas as lutas, todas as greves, todas as demandas, e atua de uma forma destrutiva, né? A educação e a luta precisam estar juntas sempre. Sim, eu acho que uma das dimensões importantes que a gente tem que sempre lembrar é que a educação, a luta é educativa, né? Quer dizer, um dos principais espaços políticos de formação, sobretudo formação cívica, não é só formação política, gente, formação cívica, de compreender o que somos, que país é esse, como a gente organiza esse país, é a luta mesmo. É interessante, no Brasil tem chamado muita atenção isso, um pouco junto com o professor Miguel Arroio, que há muitas décadas está falando isso, que é um entusiasta do Sindiúti, né? Que é a questão de que a gente não pode pensar que a escola vai resolver os problemas, que a escola vai ensinar, que as pessoas... Quer dizer, é sobretudo a luta política, é o modo, é ir para a rua, é se organizar. Então, a luta por educação tem que necessariamente abranger muito mais do que a escola. Abranger a escola, mas abranger também espaços políticos, culturais, manter aberto. E essa luta que nos educa, né? Nos educa contra o racismo, contra a homofobia. Que imagina o que seria esse país se a gente não tivesse o movimento negro organizado impondo a pauta, né? O movimento homossexual impondo a pauta, o movimento indígena. Imagina, quer dizer, se a gente fosse esperar da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, que acolhesse, que construísse. Quer dizer, é essa luta que é fundamental. Nós fizemos uma assembleia, um conselho geral, uma assembleia, e lá nós deliberamos por protelar o início do calendário de reposição. O governo tem uma pressa grande em fazer a reposição até um período mais curto, e nós deliberamos, a categoria presente na Assembleia deliberou um posicionamento de que nós não iniciaríamos o processo de reposição no último sábado, que era o sábado, dia 30, o início do processo de reposição que o Estado queria impor aos trabalhadores. Nós não iniciamos o período de reposição, inclusive por conta dos ataques que o governo Zema desferiu contra a educação, após o término da nossa greve. O governo não soube perder, essa é a grande questão, né? Além da perda de perder lá as votações, não aceita o cumprimento de duas legislações robustas do Estado. Talvez a Lei 21.710 seja a lei mais avançada do país no que diz respeito ao piso, e o governo trabalha diuturnamente para a derrota dessa lei. E hoje o contra-cheque foi publicado, sabe? O contra-cheque dos trabalhadores foi publicado com o reajuste de 10,06%. E é nítido, isso dá um outro programa, é nítido como política de reajuste linear não faz nenhuma diferença para a nossa categoria. Porque os nossos salários, por isso que a gente defende tanto, por isso que a gente briga tanto, luta tanto pelo piso. Porque reajuste linear não nos garante nenhum tipo de dignidade. O reajuste linear, as pessoas estão reclamando, não fez cócega, né? Não fez cócega o reajuste de 10,06%, nós já dizíamos isso, porque recompõe perda inflacionária de 1 ano, não é uma política permanente. O governo repôs de 1 ano, os outros anos colocou na conta de quem? É isso, o reajuste para nós é piso. Para nós é política de piso, porque nós temos carreira, nós temos uma defesa que é intransigente e continuará sendo da lei do piso. Na
questão da privatização, né? A gente vê os Correios, uma luta que vocês têm travado. Também é necessária, né? Essa força parlamentar. É por lá que as decisões são tomadas. A gente, inclusive, conta com um apoio muito grande do deputado Rogério Correia, né? Que está sempre ombro a ombro com a gente. Também passou por uma tarefa difícil também, que foi a luta contra a PEC 32, né? Lembrar todo mundo que nenhuma dessas lutas acabou, né? Está apenas suspensa e que pode voltar a cargo a qualquer momento, mesmo porque o sistema organizativo aí, judiciário brasileiro tá totalmente uma loucura, né? Acho que pouca gente sabe a dimensão dos Correios até, né? Acho que é fundamental essa aula aqui, né, que nós estamos tendo aqui com os professores, mas fazer essa interface entre Correios e educação, né? Primeiro, o correio é um direito constitucional do povo, não é um favor que o governo federal faz à população, é um direito garantido em Constituição. E esse direito, ele é o direito de interligação entre as pessoas em todos os lugares do país, né? Já que o correio está nos 5.570 municípios. Os Correios, ele tem essa ligação com a educação porque a gente distribui os livros didáticos, né? Que é um programa social do governo, né? Com os Correios e em todas as escolas, né, em todos os municípios do país. Isso proporciona a organização de uma grade curricular, do ano letivo, né, começando ao mesmo tempo em todos os lugares. Se a empresa for privatizada, isso acaba. Primeiro porque a lógica do capital é do lucro. Então, aonde não tiver lucro, não haverá atendimento de Correios às pessoas. Isso é muito importante entender, né? Nós estamos aqui no aglomerado da Serra. Dificilmente uma empresa privada vai vir aqui no aglomerado aqui para poder fazer a distribuição de encomendas e cartas. Só se tiver muito lucro. O Correio já faz esse trabalho porque tem essa situação do subsídio cruzado, né? Que é onde os locais onde dão bastante lucros, né? Sustenta os locais onde não dão ou que dão menos lucro. Diga-se de passagem, a empresa, apesar de não ser o principal questão dela gerar lucro, né? De atendimento social à população, ela gera muito lucro e nesse último ano deu 3,7 bilhões de reais de lucro, né? E é por isso que eles querem entregar, porque não se entrega nenhum tipo de empresa que dá prejuízo. Só privatizam as empresas que dão lucro, que dão muito dinheiro, e aí eles querem entregar para os amigos do rei, para essa burguesia internacional, que não é nem essa nacional, tá, professor? Essa nacional aí a gente nem coloca no balaio. É a internacional, que é aquela que dirige os meios de produção de todo o planeta e que vão ganhar ainda mais dinheiro comprando uma empresa pública. Nos mais de 190 países do mundo, a esmagadora maioria, vamos colocar o número real, apenas 8 países têm os Correios privados. Desses 8, se juntar todos eles, dá o tamanho do estado do Mato Grosso, vai. Poxa. Todos os países imperialistas têm os seus Correios públicos e defendem isso. Até o próximo programa!